E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, hein? E hoje eu queria dizer que eu tenho um abraço, só que um abraço aí que eu esqueci para uma pessoa especial aí. A xará da minha mãe, Dona Hilda com H. Dona Hilda, mãe do Jorge Fernandes aí, do Brejo da Madre de Deus em Pernambuco. Um abraço, Dona Hilda. Dale Grêmio, tamo aí! É isso aí. E hoje, na minha opinião, encaminhamos muito bem a classificação às quartas de final da Libertadores. O Grêmio teve, de certa forma, sorte, mas ainda assim controlou muito bem o jogo e saiu, abriu o placar naquele lançamento do Kahneman, que acabou esparrando, assim, vai sair no gol do Grêmio com o Ramiro. E o Grêmio, o primeiro tempo, a partir do gol, controlou bem o jogo, tentou jogar no contra-ataque, em algumas estocadas, trabalhou bem a bola. O Eloy Cruz, eu confesso que é mais ou menos aquilo que eu tinha falado no outro vídeo, quando nós pegamos eles nas oitavas de final do sorteio. O Godoy Cruz é um time que, inclusive, parece que estão bem entrando de férias, hein, e provavelmente não seja o mesmo time que joga daqui a um mês, né? Isso é uma coisa meio assim, tem a Libertadores, né? Daqui a um mês não dá aquele clima de dois jogos ser um só, né? Mas ao mesmo tempo assim a gente pode ir trabalhando o time. E queria dizer que o Grêmio encaminhou hoje a sua classificação ganhando 1-0 do Godoy Cruz lá no estádio Malvinas, em Mendoza, na Argentina, né? E jogamos, como eu digo, trabalhamos o Godoy Cruz, tentou estocar o Grêmio, daqui a pouco adiantou a marcação, tentou jogar pelos lados, não deu, e um time que passou o tempo inteiro depois tentando jogar no contra-ataque, mas assim, não tem muita técnica de criação, jogou em casa, não pressionou o Grêmio marcando, jogou o mesmo estilo. Michel muito bem, hoje Luan, na minha opinião, esteve um pouco aquém do que pode render, mas ainda assim muito brilhante. Barrios muito bem na sua função, no jogador que é. O Grêmio jogou o mesmo estilo. Pedro Rocha, na minha opinião, foi substituído. Talvez tenha casado, mas para mim é a terceira, quarta partida que ele joga bem. Hoje a gente não pôde analisar muito as finalizações dele, mas ele tem jogado bem, na minha opinião. E é isso. Primeiro tempo, o Grêmio, lá pelo fim, lá pelos 30 minutos do primeiro tempo, o Grêmio deu uma relaxada e o Godoy Cruz continuou vindo para cima na base da segunda bola. Foi assim que eles jogaram, quando não conseguiram mais jogar pelos lados, na base da segunda bola, no lançamento. Teve momentos que o Groi, inclusive em 2 lances hoje no jogo, salvou o Grêmio, né? Se recuperou um pouco, porque realmente o goleiro tem fases ruins. Como eu digo, eu sempre fui defensor do Marcelo Groi, mas tenho que admitir que ultimamente andava difícil de defendê-lo. Ele estava falhando e meio atrapalhado. Hoje, de novo, tomou um cartão por reclamação. E eu acho até que ali faltou um pouco de bom senso do juiz, né? Mas foi o típico jogo de Libertadores, já deu enrosco no primeiro tempo. O Grêmio não se mexeu, né? Aos 30 minutos, o Godoy Cruz, a partir daí, começou a vir mesmo para cima. E o Grêmio, como é que eu posso dizer, não se entregou para o laço, para o Godoy Cruz, para a violência, de certa forma, do Godoy Cruz. O camisa 9 e o Negrão, aquele o 18, incomodaram o primeiro tempo pra caralho. Aquele camisa 7 deles, o tal de... Como é que é? Eu acho que eu anotei o nome desse animal aqui. Esse cara azedou, cara. Como é que é? Não tem, eu acho, o nome dele aqui. Eu acho, anotado, mas no fim eu anoto coisa aqui, no fim não leio porra. Entende? Então, no segundo tempo, eu queria dizer também que Cortez jogou muito bem no primeiro tempo.
foi muito ativo no primeiro tempo e é óbvio que tem que ser titular, né? Marcelo Oliveira, porque eu já fico com medo, né? Marcelo Oliveira hoje já estava no banco. E no segundo tempo o Grêmio novamente deu margem a trocar passes, a segurar o jogo. O Godoy Cruz não tinha qualidade para avançar muito, sempre jogando na segunda bola, né? Em alguns momentos perigosos em cruzamentos para a área do Grêmio, né? O Groi salvou de novo o Grêmio pela segunda vez no segundo tempo. E eu queria dizer que assim, ó, o que fica desse jogo assim, é que o Grêmio mantém o mesmo estilo. Queria dizer que essa janela, se levar jogadores do Grêmio, e até entendo a direção de às vezes não conseguir segurar certos jogadores ou ter necessidade de vender, mas seria uma blasfêmia vender qualquer jogador nesse time encaixadinho que está no Grêmio. O Grêmio jogou o mesmo futebol. Edilson, bom lateral direito, mas ele está, na minha opinião, devendo um pouco ao ano passado. Parece mais cansado, não chega bem na bola. Mas é um jogador importante, se enquadra no que tentaram fazer do Marcelo Oliveira, um jogador experiente, que não sei o que, mas o Marcelo Oliveira não rende, é morto o lado esquerdo do Grêmio. E o Edilson, de certa forma, ainda cruza, ainda chega, mas está um pouco a menos que o final da temporada, com que ele estava voando e dando ele laço, mas continua sendo importante. Valente, importante, não se mixa para o time para a marcação, para esse time de marcação dura que a gente vê na Libertadores da América. E aí tem certas coisas, tipo assim, ó, o Jailson entrou no lugar do Arthur, né, aos 36 segundos tempo. Mas vamos ver as outras substituições, que é uma coisa que eu percebo no Renato. O Pedro Rocha entrou o Everton no lugar do Pedro Rocha. Aos 20 minutos, 5 minutos, 7 minutos depois, aos 27, entrou o Barrios. Saiu o Barrios, entrou o Fernandinho. Sendo que Fernandinho jogou pelo lado do Pedro Rocha e o Everton centralizado. E tentaram se inverter um pouco, mas geralmente foi isso aí. E o Renato sempre substitui desse jeito, ao contrário. Ele tira um jogador, coloca outro. Só que o que vai substituir o que ele tirou é na segunda substituição. Ele inverte, ele faz um nó. Sabe, mas o que você tira desse jogo é isso. Metemos 1-0 no Godoy Cruz. O Godoy Cruz foi um time que tentou no laço, na confusão também, de certa forma, empatar o jogo ou fazer frente ao Grêmio, e não conseguiu. O Grêmio teve o controle total do jogo nos 90 minutos. Em certos momentos o Godoy Cruz foi perigoso. O Grêmio nitidamente no segundo tempo tirou o pé e mais uma vez segurou o jogo e se manteve. Como é que eu posso dizer? O Grêmio se preservou. Uma coisa é de preservar realmente as energias, né? Uma preservação do Grêmio. Arthur muito cansado. Que jogador, o que jogou no primeiro tempo. Então é isso. Estamos, torcida gremista e torcedor gremista, estamos basicamente muito bem encaminhados para adentrarmos nas quartas de final da Libertadores da América. Metemos o primeiro jogo de ida lá por 1-0, o gol do Ramiro, e vamos pegar ou Botafogo ou o time do Parque lá do Uruguai, né? Nosso time até de certa forma amigo, o Uruguai de Montevidéu. Até esses dias eu falei de Medellín, alguém me corrigiu, é isso aí, o Uruguai o Nacional do Uruguai aí. E eu queria dizer que eu gostaria de pegar o Nacional, porque é um time perigoso, mas é grande e fica bonito na história da caminhada ao Tri da América aí, até porque eu levo fé no time do Grêmio como está jogando e acho que é capaz de ganhar do Nacional. Mas o Botafogo é um time que, se a gente pegar, eu acho que atropelamos. Então é isso aí, minha gente. Metemos o Godoy Cruz, agora é atenção total no Campeonato Brasileiro, aí no que tiver pela frente até o próximo jogo de volta aqui na Arena e, né, fechar a conta contra os argentinos aí. É isso aí, dale Grêmio!